Como uma única pedra pode decodificar uma civilização inteira. Parece ficção científica, mas é exatamente o que a Pedra da Roseta fez pelo Egito Antigo. Hoje, vamos mergulhar fundo na história dessa descoberta inacreditável e entender como ela destravou segredos guardados por quase 2000 anos. Prepare-se, porque esta é uma das maiores histórias de detetive da arqueologia. Tudo começa em 1799, em meio ao caos da campanha de Napoleão Bonaparte no Egito. Um grupo de soldados franceses estava trabalhando em fortificações perto da cidade de Rachid, que eles chamavam de Roseta. Lá, durante a demolição de um muro antigo, eles se depararam com uma laje de granodiorito, escura e pesada, mas não era uma pedra qualquer. Ela estava coberta de inscrições. E o mais intrigante, parecia ter 3 tipos diferentes de escrita. A notícia se espalhou como fogo. E, imediatamente, estudiosos que acompanhavam a expedição francesa perceberam que estavam diante de algo monumental. A pedra tinha o mesmo decreto, emitido em 196 A, código em nome do faraó Ptolomeu V, escrito em 3 línguas. No topo, os misteriosos hieróglifos egípcios, a escrita sagrada dos monumentos, no meio, o demótico, uma escrita egípcia mais cursiva usada no dia a dia. E na parte inferior, o grego antigo, uma língua que os estudiosos europeus conheciam muito bem. A lógica era simples, mas revolucionária. Se o texto era o mesmo nos 3 idiomas, então o grego poderia ser a chave para decifrar os outros 2. Era como encontrar um manual de instruções para uma língua perdida. Mas a jornada estava apenas começando. A pedra foi capturada pelos britânicos após a derrota dos franceses e levada para Londres, onde está até hoje no Museu Britânico. Cópias das inscrições foram feitas e enviadas para acadêmicos por toda a Europa. A corrida para decifrar os hieróglifos havia começado. Por quase 1400 anos, desde o fechamento dos templos pagãos no século IV, ninguém conseguia ler os hieróglifos. As pessoas achavam que eram apenas símbolos mágicos ou desenhos decorativos, sem valor linguístico. A Pedra da Roseta provou que eles estavam errados. O primeiro grande avanço veio do físico e linguista britânico Thomas Young. Ele foi um verdadeiro polímata, com interesses que iam da ótica à medicina. Young focou na escrita demótica, comparando-a com o grego, e conseguiu identificar a direção da leitura e o significado de vários grupos de símbolos. Ele também propôs que alguns hieróglifos, especialmente aqueles dentro de ovais chamados cartuchos, representavam sons fonéticos de nomes de governantes estrangeiros, como Ptolomeu. Foi um passo gigantesco, mas ele não conseguiu decifrar o sistema completo. Ele ainda acreditava que a maioria dos hieróglifos eram puramente simbólicos. O crédito final, a peça que completou o quebra-cabeça, foi para um jovem gênio francês, Jean-François Champollion. Desde criança, Champollion era obcecado pelo Egito. Ele aprendeu diversas línguas antigas, incluindo o copta, que é o descendente direto da língua egípcia antiga, falado pelos cristãos egípcios. Ele acreditava que o copta continha as chaves fonéticas para entender os hieróglifos. Champollion dedicou sua vida a esse desafio. Ele construiu sobre o trabalho de Ian, mas foi além. A sua grande sacada aconteceu em 1822. Ele estava analisando um cartucho com um nome de Ptolomeu da Pedra da Roseta e outro de um obelisco que continha o nome de Cleópatra. Comparando os símbolos em comum nos 2 nomes, ele conseguiu atribuir valores fonéticos a vários hieróglifos. Por exemplo, o som P estava em Ptolomeu, o L estava em Ptolomeu e Cleópatra, e assim por diante. Mas o momento eureka veio quando ele aplicou esse sistema a nomes de faraós puramente egípcios, como Ramsés
e Tutmés. Ele pegou o nome Ramsés, escrito com um símbolo para o deus do sol, Ra, e outros 2 símbolos que ele já havia identificado como MS. Ele juntou tudo, Ramsés. Funcionou. Naquele instante, ele percebeu que o sistema hieroglífico não era nem puramente simbólico, nem puramente fonético. Era uma mistura complexa de ideogramas, que representam ideias, e fonogramas, que representam sons. Correndo para o escritório de seu irmão, ele gritou de Tiens-Lafer: "Eu consegui!" e desmaiou de exaustão, permanecendo inconsciente por 5 dias. A descoberta de Champollion foi uma explosão. De repente, as paredes dos templos, os papiros, os sarcófagos e as estátuas começaram a falar. O que antes eram apenas imagens enigmáticas, agora contavam histórias. Conseguimos ler sobre batalhas épicas, rituais religiosos complexos, leis, contratos de casamento, poemas de amor, listas de compras e até mesmo piadas do Antigo Egito. Uma civilização inteira, com sua rica história, sua burocracia, sua cultura e sua visão de mundo, foi redescoberta. Não estávamos mais apenas adivinhando a partir de ruínas e artefatos. Podíamos ler os pensamentos dos próprios egípcios. A decifração dos hieróglifos transformou a egiptologia de um passatempo de caçadores de tesouros em uma ciência séria. A Pedra da Roseta não foi apenas a chave para uma língua, mas para um método. Ela mostrou a importância da linguística comparada na arqueologia. O princípio de usar um texto conhecido para decifrar um desconhecido, chamado de bilinguismo em epigrafia, tornou-se uma ferramenta fundamental. Hoje, esse mesmo método é usado para tentar decifrar outras escritas antigas que ainda nos desafiam, como o linear de Creta ou a escrita do Vale do Indo. Cada uma delas guarda os segredos de civilizações perdidas, esperando por sua própria Pedra da Roseta, ou por um novo Champollion. A história da Pedra da Roseta nos lembra que o passado não está morto, ele está apenas silencioso, esperando que encontremos a chave certa para ouvi-lo. Pense em quantas outras histórias ainda estão trancadas em pedras e tabuletas ao redor do mundo, que outras civilizações estão esperando para serem redescobertas. A cada nova descoberta, a cada novo avanço na linguística, nos aproximamos mais de desvendar os mistérios da nossa própria história coletiva. A Pedra da Roseta é mais do que um artefato. É um símbolo da curiosidade humana, da perseverança e da nossa busca incansável por conhecimento. É a prova de que, com a ferramenta certa e a mente certa, podemos construir pontes através dos milênios e conversar diretamente com nossos ancestrais. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível pelo tempo. Se você é apaixonado por desvendar os maiores mistérios da história como nós, inscreva-se no canal Horizontes da História e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Agora, queremos saber de você qual descoberta arqueológica você acha que mudou o mundo e gostaria de ver em um episódio completo. Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos que amam história. Até a próxima!